Bom dia, boa tarde, bom dia para você que a partir de agora se liga no nosso Papo de Bola aqui na TV Ara, a TV da sua cidade com os campeões da bola. Venha fazer o Papo de Bola com os campeões da bola. Venha fazer o programa conosco aqui na TV Ara. Boa noite para você que assiste de segunda a sexta-feira a reapresentação do Papo de Bola, sempre às 23 horas. Estamos aí em plena quarta-feira e a Ferroviária vai se aproximando do seu segundo jogo na Copa Paulista de Futebol. O primeiro foi sábado passado e venceu a equipe do Mirassol na Arena pela contagem de 1-0. Foi um bom jogo, os meninos se apresentaram bem, há muita coisa para ser feita e esse segundo jogo em Santa Cruz do Rio Pardo vai ser mais um teste para esse jovem time da Ferroviária. Santa Cruzense, que na estreia foi mal e perdeu em Batatais de goleada, 4-2. O técnico Antônio Piccoli vai ter mais alguns jogadores à sua disposição para o jogo da próxima etapa, próximo sábado, às 3 horas da tarde. Enquanto o time vai se preparando em campo e superando dificuldades, inclusive com os campos de treinamento, a diretoria tenta se organizar para a eleição que efetivamente acontece no dia 2 de agosto. Há muitos comentários. Carlos Alberto Salmaço teria dito que assumiria a presidência com uma condição, que Marcelo Uriba seja o seu vice. Marcelo Uriba, que na área financeira já prestou relevantes serviços à Ferroviária Futebol S.A., estaria pensando se vai ou não aceitar o cargo. Então, essa área administrativa da Ferroviária está, de certa forma, em compasso de espera, apesar de todas as atenções, manobras do deputado Edinho Silva. Afinal de contas, o Edinho é quem está, todo mundo sabe disso, tentando acertar essa renovação da diretoria da Ferroviária Futebol S.A. Parece que o nome do Salmaço já é um consenso e o Marcelo estaria propenso, dependendo de algumas conversas, a assumir a vice-presidência. Para a empresa, a gente sabe, é interessante que o presidente seja da cidade, que o presidente da Ferroviária Futebol S.A. seja, de uma forma ou de outra, uma pessoa ligada à cidade de Araraquara. A empresa não teria nenhum interesse em ela, empresa know-how, assumir a presidência da Ferroviária Futebol S.A. O que nós desejamos é pura e simplesmente paz e entendimento. Nessa gestão que está terminando agora, e gestão foi uma palavra muito usada pelo Juninho aqui no programa de gestão, problema disso, problema daquilo. E houve, também é do conhecimento público, não há como negar isso, uma série de atritos do presidente com a empresa gestora do futebol. Isso sempre acaba trazendo problemas. É exatamente aquilo que a gente não quer ver na futura administração. Por isso seria muito bom que todos sentassem agora, conversassem à exaustão, a chamada roupa suja fosse devidamente lavada a 4 paredes e que a partir de 2 de agosto, então, as coisas pudessem rolar de uma forma mais tranquila, sem tantas conturbações, sem tantas discussões e pontos de vista contrários. Temos que remar para um lado só, buscar o mesmo porto, se pretendermos ver a Ferroviária sair da 2 e subir para a principal divisão de São Paulo. O dinheiro é importante, o dinheiro é fundamental e, a bem da verdade, nem tem faltado dinheiro. Tem faltado mais é entendimento, tem faltado mais é compreensão, tem faltado mais é uma disposição transparente de discutir os problemas que afetam a vida da Ferroviária. Preparar o time em campo é muito bom, é fundamental, é de extrema importância. Mas fora do campo as coisas também têm que ter um andar tranquilo, a carruagem precisa seguir normalmente, porque caso contrário, respinga em campo e aí nem o dinheiro resolve. Vamos para o intervalo de apoio e daqui a pouco a gente volta com o melhor do esporte aqui no nosso Papo de Bola, com os nossos amigos que nos ajudam a apresentar o programa. E hoje um convidado muito especial para falar também de preparativos da Ferroviária. Um instante só e a gente já retorna no Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola. É um instante só.
Um bate-papo leve e descontraído com os profissionais da área de publicidade e propaganda, abordando temas e assuntos de um mercado que movimenta milhares de reais em nossa cidade e região. Mídia Certa, toda quinta-feira, às 7h30 da noite, aqui na TV Ara. Entrevistas, histórias, curiosidades e música sertaneja de raiz. Alma Caipira, sábado às 8 da manhã, aqui na TV Ara. Dê férias para seu chinelo. Ligue Provac Dream, uma empresa do grupo Provac. Você vai viver o universo. Moda, beleza, comportamento, saúde, cultura e muito mais. Universo Mais. De segunda a sexta, à 1h30 da tarde, aqui na TV Ara. Estamos de volta para o nosso Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. Na abertura desse bloco, já vamos de início. Abraçando o casal Pascoal Gonçalves da Rocha, Rosmari Ortega da Rocha. Pascoal e esposa, o casal, completando hoje 47 anos de casamento, hein? Legal, hein? Eu me lembro que quando a gente começou em rádio, lá tempos lá atrás, mas faz tanto tempo que eu já nem me lembro. A gente falava assim, quando acontecia um evento social como esse, né? 47 anos de casado, de feliz união conjugal, né? Era a expressão que a gente usava. Hoje está tão difícil, né? Hoje, aliás, nem se casa. Vai ficando, vamos ficando. Parabéns ao Pascoal, parabéns à sua esposa, parabéns a toda a família. O Pascoal que estará conosco ainda esta semana aqui no nosso Papo de Bola da TV Ara. E um registro triste que o Zequinha passou aqui, o Carlão, que jogou na Ferroviária, foi o terceiro goleiro da Ferroviária na década de 70, lá naquele período de 1970. O Carlão, que era funcionário do Fórum aqui em Araraquara, faleceu. Nós estamos fazendo de forma triste esse registro aqui no nosso Papo de Bola e estendendo os nossos sentimentos à família. Bem, ontem tivemos jogos. Bola rolou no Campeonato Brasileiro. Vaguinho Fiorini, boa tarde. O que aconteceu de importante no Campeonato Brasileiro ontem? Boa tarde, Casa e Portuguesa e vai por aí afora. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde, amigo da TV Ara. A rodada da Série B ontem, a Portuguesa foi muito mal. Jogou em Juazeiro do Norte, perdeu para o Icasa por 2-0. Gols no finalzinho do jogo, 2 gols. A Portuguesa volta a frequentar ali pertinho da zona do rebaixamento, não conseguiu distanciar. O Icasa, sim, deu um pulo aí e dá uma livrada da parte de baixo. E o Oeste, que jogou em Goiânia com o Atlético, perdia por 2-0, conseguiu o empate, mas aí no final tomou 2 gols, perdeu por 4-2, Roberto. O Oeste está numa situação muito ruim, na zona de rebaixamento, ao lado do Bragantino, né? O Bragantino e o Oeste são as duas equipes de São Paulo que frequentam a zona de rebaixamento. A situação do Oeste vai se complicando, né, Wagner? O ano passado já foi uma participação meio conturbada, escapou do rebaixamento nas últimas rodadas. Parece que esse ano, infelizmente, os problemas estão se repetindo lá em Itápolis, né? É verdade. O Oeste ontem jogou pela 10ª rodada, um jogo atrasado, né? O Oeste volta a campo na sexta-feira em Itápolis, diante da Luverdense do Mato Grosso. Tem que vencer de qualquer jeito, Zé, senão a coisa vai se complicando, vai se complicar mais ainda para o time de Itápolis, que vem de seguida do rebaixamento. Tivemos alguns outros eventos esportivos de importância ontem no futebol, Vaguinho? Tivemos a Copa Libertadores da América, o jogo Nacional do Paraguai. Jogou em casa contra o Defensor do Uruguai, venceu por 2-0, abriu uma boa vantagem para o jogo da volta, né? E hoje, quarta-feira? Hoje tem o São É Lourenço. uma quarta de muito futebol ou não? Bastante, Zé Roberto. Hoje tem Copa Libertadores da América e também tem a Copa do Brasil. Na Copa Libertadores, um jogo lá na Argentina, o São Lourenço enfrenta o Bolívar da Bolívia. O pessoal notar aí que semifinal com Nacional do Paraguai, Defensor do Uruguai, São Lourenço e Bolívar. Nenhum time assim de grande tradição, né, Zé Roberto? E nenhum brasileiro, hein? Nenhum brasileiro. Ficaram todos no meio do caminho aí. Grandes equipes da Argentina ficaram. Brasileiro com 6 equipes e ninguém chegou até a essa fase. A esperança era grande no Cruzeiro, né? Um brasileiro, mas também ficou no meio do caminho. Perdeu uma das vagas aí para o São Lourenço, que chega forte. Dos 4 aí,
eu acho que é o mais forte para chegar ao título. Muito bem. Marina, boa tarde. Boa tarde, Zé. Tudo em paz? Boa tarde aos convidados, boa tarde pessoal de casa, tudo em paz. Tudo em paz, graças a Deus. Deu para ver alguma coisinha de futebol ontem ou só ficou namorando? Não, deu para ver bastante coisa. O James foi contra James Rodrigues, aquele grande jogador que foi destaque aqui na Copa do Mundo algumas semanas atrás, foi contratado pelo Real Madrid por milhões, então a conta dele está cheia. Quero ressaltar que decadência do futebol brasileiro, não tem nenhum na final da Libertadores. É terrível, viu, Zé? Estamos no fundo do poço mesmo. 6 equipes no começo da Libertadores e chegar às quartas de final, ou semifinal, e não ter um representante é uma vergonha. Só mostra a decadência do futebol brasileiro. Não resta a menor dúvida, né? Estamos assistindo a Libertadores pela televisão, pelo binóculos, né? Já que o futebol brasileiro, lamentavelmente, não tem representante. Se o Vaguinho tem uma boa memória, há muito tempo que não acontecia isso, né? Mas sempre 1 ou 2 a gente conseguia colocar nessa fase de mata-mata da Copa, né? Há muito tempo, Zé Roberto. Só na primeira fase, 3 foram eliminados: Flamengo, Botafogo e Atlético Paranaense. Depois ficaram pelo meio do caminho o Atlético Mineiro, o Grêmio e o Cruzeiro. Então, equipes que... o time que eu mais tinha esperanças era o Cruzeiro, né? Dos outros eu não tinha muita esperança, não. Mas o Cruzeiro eu achei que chegaria lá. Flamengo, Botafogo e Atlético eu tinha certeza que iriam cair fora. Mas pelo menos iriam passar da primeira fase, né? Flamengo, Botafogo e Atlético não passaram, não. Mas é uma ressalta, Zé. Deixa eu fazer uma ressalta. A gente cobra muito da seleção brasileira que não foi, né, que não passou das semifinais da Copa do Mundo, mas a decadência está nos clubes. Isto mostra a decadência do futebol nos clubes, nas bases, nos treinamentos, na nosso futebol brasileiro. Então, como nós queremos uma seleção de grande porte, se nós não temos clubes de grande porte no Brasil que represente a nacionalidade a nível sul-americano? Então não adianta exigir, por mais que o jogador esteja jogando fora do país, jogando na Europa ou jogando em outros lugares, em outros continentes, que eles sejam os beneficiadores desse futebol brasileiro, sabendo que aqui no Brasil as raízes do futebol brasileiro estão nessa decadência. Não chegar nem nas semifinais de uma Libertadores mostra realmente que a estrutura do futebol brasileiro está em decadência e está daí para pior, Zé. Isso é uma discussão antiga, que já não... A gente não tem nenhuma dúvida com relação a isso. A fragilidade do futebol demonstra quando as nossas equipes são eliminadas até com facilidade de torneios internacionais. Tem mais alguma coisa para agregar a toda essa discussão que tem aí sobre o futuro do futebol brasileiro e, na verdade, como já foi dito aqui, coisa nenhuma vai mudar porque, na verdade, não há um interesse de que as mudanças necessárias sejam colocadas em prática. Mas só lembrando que hoje tem Copa do Brasil. Também. Né? Tem Palmeiras e Corinthians vão a campo hoje. Palmeiras joga lá na Ressacada, em Florianópolis, contra o Avaí. E o Corinthians, na Arena de Itaquera, recebe o Bahia. Ontem nós tivemos um jogo envolvendo o Paulista. Lá em Santa Catarina, o Figueirense venceu por 2-1 o Bragantino. O jogo foi para os pênaltis. E nos pênaltis deu o Bragantino. O Bragantino será adversário do São Paulo na outra fase da Copa do Brasil. Interessante, o Bragantino está indo na Copa do Brasil e está mal no Brasileiro. Está mal no Brasileiro da Série B, ele está na zona de rebaixamento. Até o Chedi reunir todo mundo lá e falar, a partir de domingo, se não ganhar, não tem salário. Aí o time começa a jogar e começa a ganhar. Porque sabe que lá é assim, né? É porque sábado, né, um jogo que era para o Bragantino ter garantido uma vitória, 3 pontos em casa, diante do Sampaio Corrêa, o time acabou perdendo por 1-0 e se complicou. Muito bem, Marquinhos Chiochini, está tudo mais ou menos pronto aí para a final da Copa Cultura de Futebol de Salão, amanhã no Gigantão? Está tudo pronto, Zé. Boa tarde a você, boa tarde a toda a equipe, aos telespectadores. Amanhã, na verdade, né, a Delta América Brasiliense e a Academia Core fazem a decisão da Copa Cultura. As equipes fazem hoje, cada um no seu local de treinamento, a última preparação para o jogo. E a expectativa é muito grande. Delta América é uma equipe jovem, com alguns jogadores experientes, entre eles o Robinho, que já passou pelo futebol de campo do América. E a equipe do Core tem no elenco os maiores campeões da Copa Cultura. Das 21 edições, tem jogador lá que chegou a já ganhar 10 títulos na Copa Cultura. Quer dizer, uma equipe muito perigosa aí que tem a chance, as duas, quem vencer amanhã, conquista o título inédito da Copa Cultura. Muito bem, vai ser 8 horas da noite no Gigantão. 8 horas no terceiro e quarto lugar, exposto Vacílio e Santa Lúcia, Tigres e Santa Lúcia. Logo em seguida, a equipe da Academia Core contra a América Brasileira. Muito bem. Entrada franqueada ao público, uma festa bem organizada pela Liga Araraquarense de Futebol de Salão. Isso, amanhã teremos representantes dos 2 finalistas aqui no Papo de Bola.
Virão aqui. Virão aqui para falar dessa final e também convocar a torcida. Aproveitar, Zé, mandar um abraço para o Ricardo Oliveira, que hoje é técnico da equipe Sub-17 do América, fazendo uma bela campanha no Campeonato Paulista também, brigando com a Ferroviária para a classificação, sempre assistindo aí o Papo de Bola pela TVR e também acompanhando o Balanço Geral pela Cultura. Muito bem, a gente agradece muito mesmo a audiência que a programação esportiva da TVR tem em Américo Brasiliense. É uma ligação histórica na cidade de Américo, principalmente com a Ferroviária, com o esporte de Araraquara, mas principalmente com a Ferroviária. Quando se fala em Ferroviária, se fala em treinamento, se fala em campo para treinamento, e tem muita coisa rolando sobre essas possibilidades da Ferroviária. Por exemplo, já falamos aqui que a Ferroviária teria feito contato com a Prefeitura, o objetivo seria ela, a Ferroviária, cuidar de um dos campos lá do Pinheirinho. É isso mesmo, Zé? É isso mesmo, Marquinhos? Isso. Então, a Ferroviária faria os investimentos para que tivesse, quem sabe a partir de outubro, novembro, já condições de utilizar exclusivamente um dos campos dos 5 existentes no Pinheirinho, com todo o cuidado possível, para a equipe se preparar para o Campeonato Paulista de Futebol da Série A2. Há 2 perspectivas também rolando paralelamente, que é um sonho, uma torcida danada no futebol de Araraquara. Primeiro, melhores condições do gramado do estádio do Botânico, que a coisa está brava, está muito feio. E outra coisa, o Palmeirinho, o estádio Rubens Cruz do Palmeiras da Vila Xavier, que já não é mais do Palmeiras, porque a Prefeitura comprou aquele local que possivelmente no futuro poderá ser utilizado pela Ferroviária. É claro que aquele local, do jeito que se encontra, vai exigir muito dinheiro, muitos investimentos para deixar tudo em ordem. Zequinha, você fez um passeio aí com o Marcelo Iafuso por esses campos, né, que abordamos aqui, que poderão ser utilizados pela Ferroviária. A área Pinheirinho está sendo usado de uma forma ou de outra, usado pela Ferroviária. Vamos a essa matéria para ilustrar esse bloco aqui sobre a situação desses locais onde possivelmente, futuramente, a Ferroviária venha a treinar utilizando menos arena, mas sem deixar de utilizar a arena, dentro desse projeto afiano para a temporada do ano que vem. Vamos ver como é que as coisas estão. Vamos lá. O centro de treinamento hoje vem sendo um dos pontos mais importantes na estruturação de uma equipe, objetivando o atleta a desenvolver todo o seu potencial e dar um apoio melhor às categorias de base. A Ferroviária sonha com o seu CT, pois, após ter perdido a sua casa para a construção da moderna Arena da Fonte, o clube passou a executar os seus treinos itinerantes e não tendo mais a base para sua equipe. Várias pessoas cogitam a construção do CT afiano, seja ele particular ou em parceria com a empresa ou até o poder público. Alguns locais foram sondados para esta construção. Nós, do Papo de Bola, fomos a estes locais e apresentamos a vocês agora a atual condição de cada local. Este é o estádio Rubens Cruz, o estádio do Palmeirinhas, palco no passado de grandes jogos amadores da cidade. Hoje se encontra num completo abandono. A área foi adquirida pela Prefeitura Municipal. É um dos pontos cogitados a ser um local de treinamento para a Ferroviária, tanto na categoria de base como também no profissional. Mas para isso, muito tem de ser feito. Como vocês podem ver, o local se encontra praticamente abandonado e muito tem que ser transformado para que isso seja um local adequado para treinamento. Bem, amigos do Papo de Bola, vocês vão poder acompanhar comigo a situação que se encontra o Estádio do Botânico. Estádio que foi palco de grandes confrontos, não só da Ferroviária, mas também do Campeonato de Bairros, Campeonato Amador, Campeonato Dente de Leite, enfim, muita gente utilizou aqui o Estádio do Botânico, que hoje apresenta um completo abandono. Como vocês podem ver aqui nas imagens que nós vamos mostrar a vocês, a situação que se encontra ao gramado do Estádio do Botânico. Pragas já começam a tomar conta da grama, praticamente tomaram conta de toda a grama. Aqui vocês podem ver, não dá mais nem para a gente identificar o que é grama e o que é mato que vem tomando conta aqui do estádio. O gol, desse gol que vocês conhecem aqui da entrada do Estádio do Botânico, é um gol que apresenta já praticamente iteração. Formigueiros já tomam conta aqui dessa região. Vocês podem ver aqui, ó, tomado por um formigueiro, já formou aí a sua casa. As formigas lava-pé, dá até pra gente ver aqui, mexendo nas formigas, o quanto está estragado, tomado pelas pragas que tomam conta da grama. A rede está aqui ainda, praticamente se deteriorando também, né?
porque já não tem mais atividade, está abandonado, não tiraram. Enfim, essa é a situação terrível que se encontra. A parte até externa dos vestiários, que são os vestiários aconchegantes, com todo o conforto para as equipes, continuam bem conservados, graças aos funcionários que tomam conta daqui. Mas a parte do campo, as arquibancadas, como vocês podem ver, alguns setores da arquibancada já praticamente em estado de abandono, né? A gente pode observar que o estádio realmente está abandonado, né? É uma realidade que a gente comprova. E este seria um dos setores em que a Ferroviária poderia fazer o seu centro de treinamento ou até mandar os jogos da Copa Paulista. Ao invés de utilizar a arena, como há muita briga com relação ao uso da arena, utilizasse o campo do Botânico, as medidas oficiais, enfim, um campo que dá para trazer um público mais razoável. E isso aí é a situação que vocês podem observar. E por último, o Pinheirinho. O local já vem sendo utilizado pela Ferroviária, tanto para a base como também para a equipe profissional. O campo precisa ser melhorado. A irrigação não é adequada para esse gramado. Legui, o responsável pelo parque, fala um pouquinho das dificuldades do local. Aqui é o seguinte, a gente precisa ter uns cuidados maiores com os campos, que não tem acontecido por parte, porque a gente não tem uma irrigação boa para tocar a água aqui no campo. Também não foi dado o tempo necessário para poder parar esses campos em dezembro, que é o necessário, dezembro, janeiro, que é o necessário para poder dar uma normalidade nos campos. Então, às vezes fica difícil, cara. São 4 campos, né? De cima para baixo é o 1, o 2, o 3 e o 4. No campo 4 e no campo 3, ainda se consegue mandar um pouco de água ainda. Mas no restante dos outros você não consegue, porque é uma água só, é uma água que vem da rua. Então fica difícil para você molhar os campos ao mesmo tempo. Então precisa ter uma parceria entre prefeitura e a empresa também que administra a Ferroviária, porque faz parte também, né? Quem mais usa aqui também é o pessoal da Ferroviária. Um apoio deles também seria necessário. E como vocês puderam ver, esses são os locais para a Ferroviária construir o seu CT. Não está fácil. Quem sabe no futuro nós poderemos ter um CT afiano ainda aqui em Araraquara. Muito bem. Que aguinha fraca, hein? Que aguinha fraca, sem pressão, rapaz. Agora tem um detalhe, Zé Roberto. O Zequinha disse que lá no Botânico as pragas estão consumindo a grama, né? Estão consumindo a terra, porque a grama não tem mais ali, né? Bem, as imagens foram muito claras, né? O Palmeiras está realmente no abandono total ali. Os investimentos serão altíssimos de quem quiser administrar ou aproveitar aquilo ali. O Botânico é uma pena, né? Porque, como o Zequinha lembrou bem na matéria, a Ferroviária jogou lá várias partidas de Copa Paulista, de Água 4, lá, acho que até de campeonato da 3 jogou lá. Não era para ter deixado de chegar no ponto que chegou, que não está sendo nem usado, né? O gramado não tem as mínimas condições e ali vai ter que trocar tudo. Tem que trocar o gramado e arrumar o restante do estádio. No Pinheirinho parece que é a solução menos complicada, porque a Ferroviária já vem usando e o Legui falou que tem que ter uma parceria que a gente concorda. Parece que por aí, ô Marquinhos, é que a Ferroviária pode acertar alguma coisa com uma velocidade maior. Quer dizer, resolver o problema com uma rapidez maior, né? Que já tem o campo, que ele precisa é de um sistema de irrigação mais eficiente, né? Não aquela aguinha de churuca lá que não tem força para sair nem na torneira. A água está tão fraca. Tomar banho, serve, não, tá danado, está totalmente sem força, né? A aguinha está fraquinha. Não sai da torneira. Mas tem que ter. Está mais lento que o futebol da Portuguesa. Tá terrível. Mas parece que é uma solução um pouco mais imediata dentro das necessidades da Ferroviária. Foi bom mostrar tudo isso para que o pessoal caia na realidade e entenda. Porque a gente fala muito assim, que o Botânico precisa trocar o gramado, é um passo. Na verdade, não tem nem gramado, como as imagens mostraram aí, que é praticamente um abandono. Se não tivéssemos alguns funcionários lá cuidando de vestiários, daquela parte interna do estádio, estaria tudo realmente perdido. É uma pena, porque lá foram investidos muitos milhares de reais de dinheiro público. Então, é uma pena que esteja numa situação como mostramos aqui no Papo de Bola. A Ferroviária já mostrou a iniciativa de querer, agora basta a Prefeitura aceitar também. E vai ser bom para o Pinheirinho, vai ser bom para a Ferroviária, quem sabe o prefeito e os responsáveis aceitem essa proposta que a Ferroviária tem de recuperar um dos campos, ou até 2 campos, para treinar. Um ficaria profissional, os outros para as categorias de base trabalharem no Pinheirinho. Tanto que o Icasa foi treinar semana passada lá, nem treinou. Só fez uma roda de bobinho e voltaram pro hotel, porque não tem como treinar lá naquele estádio, no Pinheirinho.
Agora, será que tem treinar alguém... e estourar jogador. Será que tem alguma pessoa preocupada, quando se fala em campo de futebol, com a situação do nosso futebol feminino? Zé! Hã? Se no masculino tá assim, o feminino tá aí, ó, de mal a pior, Zé. O que eu acho engraçado é que só precisa de uma relação maior entre todos os entes, né? Entes prefeitura, entes prefeitura, entes ferroviária. E aí a gente tem uma cobrança muito grande dentro do futebol, porque o futebol não acontece, porque o futebol não cresce, não evolui, aí critica a ferroviária, mas ninguém entende que a ferroviária precisa de um local próprio para treinamento. Estou falando masculino, estou falando feminino também, viu? Se alguém estiver me ouvindo aí, ouça o feminino. Porque a gente sai no ônibus aqui para ir lá no na Fazenda Genoveva, que se encontrar pela rua vai achar que é cortador de cana. Aliás, interessante, vai confundir outro dia, jogador de futebol. Uniformizado, né? Cortador de cana uniformizado. Eu estou até imaginando essa cena. Você chegar ali no ônibus rural para treinar, aí o pessoal fala assim, nossa... Olha, cada menina bonita, mas estão cortando cana. São esforçadas, né? Esforçadas, hein? Não, o pior que é o seguinte... Tá risado, mas é verdade. Não, o pior que é o seguinte, Zé, eu moro ali perto da casa das atletas, elas saem ali à tarde, às vezes eu estou em treinamento masculino, elas estão saindo do treinamento, e se arrumam aqui, mexem no cabelo, e arrumam não sei o quê, de repente chega naquele poeirão, maquiagem, cabelo, já foi tudo pro espaço. Sem contar que os campos estão horríveis, está sem chover, está super duro, dói joelho, dói tornozelo, dói lombar. Não, gente, é a realidade. Eu tenho que falar que é a realidade do futebol feminino. Se a realidade de vocês do masculino é essa, a nossa do feminino é tão pior. Porque vocês não têm noção. Não, infelizmente é o que nós temos para hoje, Zé. E aí, fugidinho, correr para onde? Eu apenas levantei essa questão. Porque se fala muito dos problemas da ferroviária. A ferroviária precisa treinar, O assunto está girando aí, ou de um lugar ou no outro, para que se encontre uma solução. Precisamos falar do futebol feminino também, que tem conquistado muitas coisas, né? E tem enfrentado problemas muito sérios, ou mais até do que a própria ferroviária para treinar. Então, agora o assunto passa para o lado sério. Precisa se achar uma solução para isso também. O que nós temos que ressaltar é agradecer o pessoal da Genoveva que cede gentilmente, a Atlética que é cedida gentilmente para que nós fazemos os treinamentos lá, mas infelizmente é as condições que nós temos. O masculino se não tem, o feminino então, Araraquarense é pior do que você pensa. Muito bem, podemos chamar o intervalo? Ou não? Douglas? Sim, eu deixo. Você autoriza? Então tá bom. Vamos para intervalos de apoio, daqui a pouco tem convidado para a gente falar mais de ferroviária aqui no nosso Papo de Bola da TV Ara. E atenção, hein? A partir de segunda-feira, novo horário do Papo de Bola. Meio-dia e 15. Do meio-dia e 15 até a 1h da tarde. Continua os 45 minutos, que é muito bom, mas o programa muda de horário. Então sai das 11h45 ao meio-dia e meia para meio-dia e 15 até 1h da tarde. Então, novo horário a partir de segunda-feira aqui do Papo de Bola. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho na sequência do programa de hoje, aqui na TV da sua cidade. Instantinho só. As notícias, os fatos da cidade, na velocidade do seu tempo. Araraquara agora, de segunda a sexta, ao meio-dia e meia, aqui na TV Ara. A melhor programação. Morada FM. Vem pra festa. As melhores promoções. Morada FM. Vem pra festa. Os melhores shows. Morada FM. Vem pra festa. Os maiores sucessos das paradas. Morada FM. Vem pra festa. Morada. Sucesso absoluto. Jornalismo de qualidade, com a seriedade e credibilidade de José Carlos Madalena e toda a sua equipe. De segunda a sexta, às 9 da noite, aqui na TV Ara. Cultura, música, teatro, cinema e dança. Vitrola.
quarta, às 7h30 da noite. Aqui, na TV Ara. E vamos então ao boletim da Ferroviária. Afinal de contas, o time volta a jogar sábado pela Copa Paulista de Futebol, segunda apresentação da Ferroviária, na estreia sábado passado. O time ganhou do Mirassol por 1-0 aos 47 do segundo tempo. Vamos às informações da Ferroviária aqui no Papo de Bola. Boletim da Ferroviária. Muito bem, senhor Marcos Chiocchini, temos um convidado especial hoje aqui, ilustrando o nosso Papo de Bola pela TV Ara para falar de Ferroviária, para falar dele, para falar da carreira dele, o que ele acha da vida dele, da Ferroviária, né? O homem gosta de pescar. Quem é que é o cara que está aí hoje? O rapaz gosta de pescar, viu? Gosta de pescar, gosta então de é gente rancho, boa, é gente gosta boa. de rancho, acho que gosta de música sertaneja. Então é gente boa, já tem um lugar cativo aqui no programa. Gostou de rancho, gostou de pescaria, de música caipira, sertaneja, tem nota máxima aqui no Papo de Bola. Tá, todas as notas. Neander, lateral direito da Ferroviária, volta aqui a conversar conosco no Papo de Bola da TV Ara para falar dessa estreia no último sábado, uma estreia vitoriosa e a preparação para esse jogo importante e difícil, né? O Santa Cruzense vem de uma derrota e vai querer recuperar para cima da Ferroviária sábado, Neander. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Foi uma estreia boa, onde conseguimos colocar o que o professor Piccoli nos pediu desde o início do trabalho. Trabalhar bem a bola, agredir a equipe adversária em casa. Então, fomos coroados com o gol aos 47, mas conseguimos sair com a vitória. Neander, a gente viu o jogo, quem foi assistir, o Araraquarense que saiu de casa e foi assistir o jogo no sábado, viu que a Ferroviária teve um domínio da partida, tanto na primeira etapa como na segunda, principalmente na segunda etapa. Quando é que vocês, porque nós jogadores, né, falo nós, porque eu também sou, quando nós olhamos um adversário que é desenhado durante a semana, que ele é um bom adversário, um adversário que tem boas contratações, você fica com o pezinho atrás, né? Você pensa assim, poxa, esse adversário vai me causar problemas durante o jogo. Não foi o que aconteceu no sábado, porque o Mirassol não efetivava jogadas devido ao sistema tático que vocês estavam trabalhando e trabalhando muito bem. Você se deu conta durante a partida que esse sistema tático do Mirassol não estava acontecendo e que vocês poderiam ganhar a partida? Bom, na verdade, eu acho que o nosso posicionamento, a forma que o Piccoli estudou a equipe do Mirassol e nos colocou em campo, fez com que o nosso posicionamento bloqueasse as jogadas deles. Não que eles não criassem, acho que nós conseguimos impor um ritmo e um posicionamento em campo e conseguimos sobressair em cima da equipe deles na qualidade técnica. A vitória com certeza deve ter sido muito bem recebida, né? Vocês esperavam essa vitória? Bom, nós trabalhamos a semana inteira para conseguir a vitória. O Piccoli nos orientou, nos posicionou muito taticamente para que acontecesse o que foi no sábado. Um time bem montado, bem posicionado e sempre sendo uma equipe objetiva ao gol. Então, aos 47 fomos coroados ao gol do Gustavo. Muito bem. O Neander, você é remanescente do elenco do elenco que disputou o Campeonato Paulista, permanece para a Copa e, claro, o objetivo maior é o Campeonato da 2 do ano que vem. Esse é o grande sonho da Ferroviária, deve ser o seu sonho também de todos que estão aí vestindo a camisa da Ferroviária. Estamos começando, vamos assim chamar, de uma pré-temporada, que é essa Copa Paulista, e o Piccoli está tendo agora a oportunidade que ele não teve quando ele chegou, porque eu fico imaginando que tanto para o jogador como principalmente para o treinador, é muito difícil você pegar o bonde andando. Você pega um elenco, é aquele elenco que tem, é com ele que você tem que trabalhar, e se a situação não está boa, ela acaba se complicando mais. A partir do momento que você começa a montar o time, montar o elenco, claro que as dificuldades não desaparecem, mas você tem um pouco mais de estrutura, porque você impõe a sua estrutura, o seu modo de pensar no time. Então, você que já tem experiência, passagem pelo Penapolense, tem já é um jogador um pouco mais rodado, embora jovem, o que você está achando desse início de temporada da Ferroviária? Olha, o início para nós foi há 2 meses atrás, com o Piccoli. E acrescentando, eu também cheguei quase na metade da 2. É complicado, é difícil, mas o Piccoli, desde o primeiro dia, ele conseguiu ganhar o grupo, trazer o grupo para ele, e hoje, ele podendo iniciar um trabalho de uma pré-temporada, acho que ele consegue
fazer a equipe o que ele realmente quer, o que ele deseja no futebol, que é um time muito bem posicionado, e muito objetivo. Então, acho que isso, para ele hoje, é muito importante. E para nós também, que nem todo mundo fala, que a Copa Federação é um laboratório ou uma pré-temporada, assim. Mas para quem é atleta, sabe que a partir do momento que você veste a camisa de qualquer clube, não só daqui da Ferroviária, você é cobrado e você tem um nome a zelar. Então, é uma competição difícil como as outras, com um objetivo, Copa do Brasil. E é o que o Piccoli vem nos passando e nos pedindo. E dentro desse esquema todo aí, dessas mudanças táticas, você está à vontade, perfeitamente à vontade? Não, sim. Desde o começo o Piccoli sempre me deu a liberdade de jogar. Ele, acho que não só a mim, a todos, ele cobra um posicionamento, uma marcação muito forte. Só que a partir do momento que você tem que jogar, você tem que ter a sua criatividade. Então ele deixa todos os atletas muito à vontade quanto a isso. Você, desde que você chegou, né, Neander, você que já há muito tempo a Ferroviária vinha querendo ser futebol, desde a época que o Ito já veio para a Ferroviária, ele já desejava trazer você, mas não sei que por motivos o Penapolense não te liberou, porque você vinha bem, acho que lá também. Você caiu como uma luva, até mesmo agradou a torcida. O que mudou para você de trocar uma Série A1 na época para uma Série A2 pela Ferroviária? O que muda às vezes é a felicidade de você estar num elenco, com uma comissão, com uma diretoria que te deixa à vontade para trabalhar, onde você sente prazer. Então, isso é a palavra-chave para, acho que não só para o futebol ou em qualquer outro emprego que você for ter, acho que você tendo a felicidade e estando à vontade, você vai realizar um bom trabalho e ser feliz. Leander, o professor Piccoli veio aqui semana passada e disse que aos poucos está introduzindo novos jogadores. Como é a recepção desses novos jogadores para vocês que já são mais velhos? Porque trazer esses jogadores para dentro de campo requer uma confiança dos jogadores que já são experientes para esses jogadores. E nós vimos aí que atuou o Gustavo, que atuou o Caio, jogadores novos que estão sendo introduzidos na equipe agora também por uma política de renovação na Ferroviária. Sim. O que você acha dessa vinda desses jogadores? Acrescenta? Tem orientação por parte de vocês em algum momento? Não, acrescenta, claro, porque acho que no nosso meio, qualquer outro, você sempre aprende. Independente se é com garotos ou se é com pessoas mais velhas, sempre você tira um quesinho da pessoa. E eu acho que todos os clubes brasileiros tinham que ter uma conduta que nem a Ferroviária está tendo. Uma mescla, que é o que a gente vê hoje no futebol, porque o clube hoje precisa de um retorno, precisa de novos atletas, precisa de uma negociação para que tenha recursos, porque todo mundo sabe que é muito difícil hoje em dia. Então, em relação aos garotos que estão vindo, são garotos que já estavam com nós na Série 2, onde a gente conhece, sabe da qualidade deles. Então a gente procura o quê? Orientar, conversar, passar um pouquinho da experiência que a gente tem dentro de campo para eles. E eles são garotos que procuram nos ouvir e entender que a gente às vezes cobra no intuito de que eles possam evoluir e trazer um benefício para a Ferroviária. Agora, Neander, é o seguinte, a gente fala muito de renovação do futebol, da necessidade que o futebol brasileiro tem de passar por mudanças depois desse fiasco da Copa, do 7-1, da escolha do Dunga como técnico, enfim, precisa mudar a CBF, tirar essa cartolagem infernal que só acaba com o futebol brasileiro, tem aí o movimento do bom senso. É muito bom que você esteja aqui para a gente perguntar para o atleta, né? Porque fica o jornalista falando, o radialista falando, o torcedor fala e tal. Mas a gente gostaria muito de ouvir a opinião do jogador, que na verdade pode ser a grande vítima disso tudo no futebol desorganizado. Então, como atleta consciente que você o que você acha que falta no futebol brasileiro? Que oportunidade é essa que a gente está perdendo de dar uma arrumada de verdade no futebol brasileiro? Como é que você vê isso como atleta? Até como vítima disso tudo? Sim. Eu acho que falta o que vocês comentaram no bloco anterior. Estrutura. Não só no futebol. Em educação, saúde, N coisas. Então, você não pode cobrar
se você não tem, se você não dá uma condição para que a pessoa possa trabalhar, então é difícil. Hoje, os clubes brasileiros, difícil um clube que tenha um clube, que eu digo, não clubes grandes, mas inferiores, que tenha uma estrutura de um CT para treino, entendeu? Não tem condições, os campos, não só aqui, em todos os lugares, estão muito ruins. Então, se você não dá a estrutura, infelizmente, dificilmente você vai conseguir tirar da pessoa o que ela tem de melhor para dar. Você acha que o bom senso pode chegar aos verdadeiros objetivos, quer dizer, defender não só os atletas, os jogadores, mas defender essa mudança necessária que se exige do futebol brasileiro? Olha, todos nós sabemos que é difícil aqui no Brasil, né? Mas eu acredito que sim. Eu acho que tudo que é verdadeiro, correto, não tem por que dar errado. E acredito muito nisso. Você tem amigos pessoais lá no Bom Senso, não? Tenho o Rafael Silva, eu joguei com ele no São Bernardo, é muito amigo do Paulo André. Então, até quando eu estava no São Bernardo, ainda eles não tinham iniciado, eu já sabia disso, que ele comentava comigo. E espero que eles possam nos ajudar, não só a mim, mas os outros também. Muito bem, você acha que o Dunga é uma boa para a seleção? Ou... Eu acredito que sim. Acho que futebol são números. Se você pegar os números dele, é um treinador que trouxe para a seleção, trouxe títulos, vitórias. Eu acho que tem tudo, acho que tem é o que eu falei, tendo condições de trabalho, fazendo que desde as categorias de base tenha uma renovação, acho que tenho certeza que ele vai dar certo, sim. Muito bem, no finalzinho do programa a gente está enviando um forte abraço para o seu Pita. Isso mesmo, Vaguinho Fiorini? Isso mesmo. Pai do Rosão. Hã? Pai do Rosão e do Rosinho. Pai do Rosão e do Rosinha? É, a gente Muito chama bem. Rosão porque eu tenho o Zé Carlos e o Edu, né? O Edu que trabalha no profissional e o profissional masculino e o Zé Carlos no profissional feminino. Muito bem, então um abraço ao seu Pita que mora no Vale do Sol. E acompanha todo dia o programa. Um abraço, viu, Zé, ao Thiaguinho, parceiro do Neander, e aos jogadores que estão lá na casa, os corneteiros. Falaram que o Neander ia gaguejar aqui no programa. Não, foi só que muito vinha aqui, bem. ninguém vem na entrevista, né? Então vamos ver. Thiaguinho, a hora que você recuperar, você vem aqui pra ver se você não gagueja, viu? Um abraço. Você gosta de música sertaneja? Gosto. Quer cantar alguma coisa? Não me arrisco a cantar, não. Não me arrisco a cantar. No dia que você for no rancho em Penápolis, leva o Zé pra pescar. Sim, vou levar o Zé pra pescar no rancho, no Tietê. Tá certo. Neander, muito obrigado. Boa sorte para você, agradeço. para a Ferroviária, que tudo caminhe bem, tá? Eu que agradeço a você e a todos aí. Marquinhos, tem um destaque final? Destaque final é para a Ferroviária, né? Hoje treinamento no campo do Americano, estádio Elias da Costa, e na sexta-feira pela manhã o Piccoli define o time que à noitezinha já viaja para a região ali de Santa Cruz do Rio Pardo. Marina, você tem o seu destaque final? Mandar um abraço pro seu Pita, né? Vou dar um recado pro senhor, viu, seu Pita? Seu filho é um carrasco, porque ele é o nosso preparador físico. Então ele nos mata de vez em quando. Um abraço pro senhor, um beijo, e um beijo pro professor Rosa também, que faz um excelente trabalho com a gente. Muito bem. E nós estamos finalizando o nosso Papo de Bola de hoje aqui na TVARA. Luiz Antônio já está nos estúdios, preparado para comandar o jornalismo no Araraquara agora daqui a pouquinho. A gente volta amanhã exatamente às 11h45, né? Com convidados, e amanhã se fala muito dos jogos finais da Copa Cultura de Futebol de Salão, que serão realizados amanhã no Gigantão. Um abraço, uma boa tarde para você, até amanhã. Tchau, gente!